Brasil, e o meu trabalho ele tem o propósito de contradizer o que os meios de comunicação brasileiros, especialmente os grandes meios, né, se colocaram a respeito do episódio do golpe militar em 1964. No Brasil, esse ano, se discute, né, bastante o tema, porque há 50 anos do golpe militar que ocorreu. E três das grandes empresas de comunicação brasileiras, aquelas que podemos chamar de hegemônicas, elas fizeram já no final do ano passado e agora uma espécie de meia-culpa, né? Essa meia-culpa, quer dizer, fizeram uma autocrítica sobre o posicionamento delas no evento do golpe militar e disseram, porém, essa autocrítica, estava implícita nessa autocrítica uma autojustificativa da mídia para apoiar o golpe militar, dizendo que ela simplesmente se deixou levar ou representou ou externou aquilo que poderia ser chamado de um espírito do tempo naquela época, que era exatamente a derrubada do governo constitucional do João Goulart. Então, a imprensa justificou seu apoio, nunca disse de legitimação e de fomentar, de incentivar, mas justificou o apoio como se ela expressasse uma vontade da sociedade da época. Então, a minha pesquisa, ela partiu de questionar isso e provar que não ocorreu esse posicionamento, né? Para tanto, eu fiz um levantamento de 40 jornais. Os 40 jornais, na verdade 42 jornais. Os 42 jornais, eles abrangeram os principais, os centros determinantes do movimento militar em 1964. Então, foram 7 cidades. Em 7 cidades eu pesquisei os jornais. Jornais a partir de uma tiragem de 20 mil exemplares, certo? Então, pegando basicamente aquelas centros, né? Desde o centro político, que era o Rio de Janeiro, ao centro militar, que era em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que era a base do Terceiro Exército. Então, era o maior contingente militar brasileiro, tirando o Rio de Janeiro, onde se concentra os ministérios, né, das Forças Armadas e as escolas de formação militares. E desses 42 jornais, apenas 8 se contrapuseram ao golpe militar. Porém, desses 8, que equivaleria a 20%. Então, 80% desses 42 jornais pesquisados apoiaram explicitamente o golpe militar. Desses 8, havia uma peculiaridade. 4 eram da mesma empresa, que se chamava Última Hora. A Última Hora era um jornal, podemos dizer, progressista, financiado pelo governo trabalhista. Iniciou com o financiamento do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ajudou o jornalista Samuel Weiner a criar a Última Hora.
Então, a Última Hora era uma rede de jornais, eram 5 a 6 jornais que expandiam uma extensão nacional. Portanto, era apenas uma. Conquanto tirando a Última Hora, nós teríamos um percentual de 90% dos jornais pesquisados embasando o golpe militar. Primeira constatação. A segunda é que não foi simplesmente um apoio, mas foi um processo de sublevação constitucional. De que forma? Daquilo que já foi falado aqui diversas vezes em vários grupos, havia um respaldo financeiro, principalmente por parte dos Estados Unidos e a CIA, através do Aliança para o Progresso, de destinar dinheiro a movimentos institucionais e entidades que externavam ou que questionavam a movimentos à esquerda, ou governos da esquerda. Então, aquilo que foram, por exemplo, reações populares ao governo trabalhista do João Goulart, na verdade eram entidades financiadas, né, pelo capital norte-americano, financiada pela Central de Inteligência norte-americana, com também o respaldo do grande empresariado brasileiro, não só do empresariado, como também dos latifundiários brasileiros. E especificamente dos meios de comunicação, eles, a partir de novembro de 1963, portanto, após uma das eleições legislativas, fizeram um pacto, 3 grandes empresas fizeram um pacto de supervisionar o governo João Goulart. Ora, quando a mídia se propõe a supervisionar alguém, é porque é problemático, né? Tem geralmente aí uma tendência a golpe ou desestabilização. Então foram o Globo, que é hoje as organizações Globo, né? o maior grupo midiático brasileiro, o Jornal do Brasil e Diários Associados. Diários Associados, na época, eram o que é hoje as organizações Globo e aqui o Grupo Clarim. Era um grupo